Você também pode começar devagarinho, comercializar, ou divulgar o seu serviço ou comercializar o seu produto pelas redes sociais, por exemplo. Como é isso? Para a gente entender direitinho, a gente vai explicar aqui alguns formatos, que existem para vender online, que existem muitas formas para você fazer isso, dependendo do que você quer vender. Então, você não precisa necessariamente criar uma loja virtual de cara, você pode começar pelas redes sociais. Futuramente, nós aqui vamos explicar cada ferramenta de maneira detalhada e passo a passo, mas hoje a gente quer mostrar a variedade de opções que existem, as vantagens e desvantagens de cada situação. Vamos começar falando do Facebook, ok? O Facebook. Claro, o Facebook é a rede social com mais de 2 bilhões de usuários pelo mundo, né? Não é pouca gente. No Brasil é uma das redes sociais mais conhecidas e utilizadas. Quase todo mundo que você conhece tem uma conta no Facebook, não é? Por isso mesmo, já faz tempo algumas pessoas utilizam o Facebook para vender produtos. Geralmente essas pessoas colocam as fotos dos produtos que estão à venda no muro ou timeline, né, como alguns chamam, ou anunciam esses produtos no marketplace do Facebook, dessa rede social específica. O marketplace é esse botãozinho aí na lateral esquerda, né, que você talvez já tenha entrado. Ele é muito utilizado para vender coisas, mas ele funciona mais parecido com classificados, né? Então você coloca lá o que você está vendendo e você pode se vincular a um grupo específico que tem a ver com o seu produto, por exemplo, compra e venda de veículos e tudo mais. Apesar de ser uma opção válida, esse recurso do marketplace é um recurso limitado, porque praticamente funciona como um classificado ali, né? É uma coisa um pouco mais limitada. Mas existem outras possibilidades de utilizar o Facebook para vender. Uma forma mais personalizada e tal é você criar uma loja no Facebook. E isso é gratuito. Para isso, você só precisa ter uma página do Facebook Negócios, ou seja, não serve a sua página pessoal, você tem que criar uma conta de negócios, o que é super simples, não leva nem 5 minutos. Depois de criar essa conta comercial, você aceita lá os termos de utilização para comerciantes e pode começar a subir os seus produtos. Qual é a vantagem de criar uma loja no Facebook? Primeiro que é gratuito. Se você quer investir para aumentar a visibilidade daquilo que você está publicando, você pode pagar o que é conhecido como anúncios do Facebook ou Facebook Ads, mas isso é opcional, não é uma obrigação, né? E qual seria a desvantagem de ter aí essa opção, utilizar o Facebook para vender numa lojinha vinculada à sua página de negócios? Atualmente no Brasil não existe a possibilidade no Facebook de você oferecer já a finalização de compra dos seus produtos ali mesmo. Ou seja, você pode publicar, eu estou vendendo isso, mas se as pessoas se interessarem, elas vão ter que pagar, fazer a compra daquele produto de outra maneira. Se você começar a vender muito, digamos que você começou a divulgar os seus produtos e começou a ter muito interesse, pode começar a ser difícil para você gerenciar esse processo, já que você teria que contatar todas as pessoas de maneira individual para elas finalizarem a compra de outra maneira. Não sei, fazer uma transferência, ou aí você vai pensar e oferecer outra maneira de pagar, né? Para que seus clientes possam pagar pelos produtos. Mas isso é uma desvantagem, né? Porque se você tiver que realmente lidar com cada um individualmente para poder gerenciar essa compra, pode ser um pouco complicado. Uma outra rede social também que é muito utilizada, obviamente, é o Instagram. Por que vender pelo Instagram pode ser interessante? Porque é uma rede social muito popular e tem uma estrutura amigável para as vendas online, já que é muito visual. Claro que é muito visual. O Instagram foi criado exatamente para compartilhar fotos, para compartilhar imagens e tudo mais. Hoje se pode colocar vídeos e tudo. E da mesma forma que no Facebook, você também pode vender no Instagram. É,
criando uma venda comercial, uma conta comercial nessa rede social, criando uma conta comercial também é super simples. É mais recomendável que você realmente crie essa conta de negócios para ter mais funcionalidades, porque uma conta privada, como qualquer pessoa, a conta pessoal sua das fotos, não vai te dar tantas funcionalidades depois, certo? Depois, quando você cria a sua conta comercial, é importante que você comece a colocar conteúdo. Primeiro, antes de qualquer coisa, não utilize um logo da sua loja ou algo assim como portada e como foto principal da sua conta. Coloque uma foto legal do seu produto. Isso é uma recomendação de vários especialistas. Que chama muito mais atenção se você coloca uma foto de produto do que simplesmente um logo que ninguém conhece ali, a empresa. Certo? A pessoa se interessou pelas coisas que você começou a publicar, elas vão poder fazer clique aí na fotinho, né, no seu nome da loja que você colocou, no nome do seu negócio, e vão encontrar informações na bio, que é aquela página onde a gente coloca ali o endereço do site, se tem, telefone, você pode pôr um telefone de contato ali, se você ainda não criou o seu site. Mas é super importante deixar super atualizada essa página da bio com um telefone de contato, um WhatsApp ou algo assim, que as pessoas possam se comunicar. Então, já tem a sua página, já colocou uma foto bacana, começou a publicar conteúdo interessante que vai chamar a atenção do seu público. Você pode começar a pedir para os seus conhecidos curtirem a página e tudo mais, né? E isso vai se espalhando. Se você consegue fazer realmente conteúdos interessantes, você vai criando o que é conhecido como engajamento, né, na linguagem aí das redes sociais, que é as pessoas que curtem, que comentam e tudo mais. E esse engajamento é fundamental para começar que a sua loja seja conhecida, seus produtos sejam conhecidos e também oportunidades de venda, né? O ideal é que você conquiste essa audiência por meio de conteúdo legal, relevante para eles, e só depois comece a oferecer realmente promoções ou coisas mais direcionadas à venda. Inclusive tem essa imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, que é uma regra geral de muitos especialistas, que é 70% do conteúdo para engajamento. Então, dicas de utilização do seu produto. Você vende bolsas, você pode colocar alguns looks daquela bolsa e tudo mais. E não necessariamente fazer como um chamado à venda. Só 30% do conteúdo deve ter um foco mais direto em vendas. Como, não sei, compre isso ou está em promoção e tudo mais. Então, é uma proporção bem diferente do que muitas pessoas pensam, né? Muita gente imagina que, criei minha conta, começo a colocar um montão de promoções aí, e não é bem por aí, né? Então, considerando essa conta de 30% venda, 70% engajamento, se você posta 10 conteúdos em 5 dias, 7 posts devem estar sobre temas relacionados ao seu produto, dicas de utilização, e só 3 com promoções e com preços de coisas e tudo mais. Essas pessoas que começarem a se interessar, a comentar e tudo mais, devem ser o seu foco principal. Então, começa a gerar conversa com essas pessoas, esclarece as dúvidas, pede sugestão, ou seja, são essas conversas que podem realmente se converter em vendas, né, do seu produto inicialmente. Você também pode começar a usar o Stories, né, que também é super utilizado, aí tem que ter uma estratégia um pouquinho diferente, colocar coisas mais leves, mais interessantes, é um recurso que chama a atenção para as pessoas começarem a ver o que você tem, o que você oferece, só fica 24 horas, né, mas se você coloca ali alguma coisa interessante, leve, bacana, pode gerar o interesse. E assim como o Facebook, o Instagram também dá a possibilidade de criar uma loja por ali mesmo. Mesma situação do Facebook, você tem que ter uma conta comercial, você pode associar lá a sua conta do Facebook se você já criou. Você só pode vender produtos nessa lojinha aí. Tem que seguir todas as políticas da empresa e ter pelo menos 9 posts para ativar a loja. Essas regras sempre estão mudando, mas mais ou menos é isso.
Como você viu, o Instagram também tem muitos recursos, você já deve ter visto muitos deles. Aqui, como eu falei, a gente está dando só uma introdução das diversas possibilidades, mas futuramente a gente vai realmente falar de cada uma dessas plataformas, dessas possibilidades de vender online, a gente vai destacar e detalhar nos próximos vídeos. Mas hoje a gente queria dar aqui uma geral sobre todas essas possibilidades de como começar a vender na internet. E outro formato muito comum, muito utilizado também, são os marketplaces. Marketplace, você talvez já tenha escutado, essa expressão marketplace, mas o que significa? Né? A venda de marketplaces representou cerca de 18,5% do faturamento total do e-commerce brasileiro em 2017, então quase 20%, né? Aqui no início a gente mostrou um vídeo da Americanas, né, que é um exemplo de um dos maiores marketplaces que existem no Brasil. E como a gente acabou de mostrar nesse dado aí, esse tipo de negócio é cada vez mais representativo. Com a pandemia, esses revendedores online eles ganharam mais destaque ainda, né? E as vantagens de contar com um marketplace, de ter um negócio online e vender por ele, por uma Americanas, por um Mercado Livre, a gente vai comentar nos vídeos específicos sobre marketplaces algumas opções, mas falando em linhas gerais, as vantagens de escolher esse tipo de venda são muitas. Então, primeiro, geralmente você não precisa ter uma loja virtual própria, porque o próprio marketplace oferece essa infraestrutura, que pode ser uma boa forma de começar. Os seus produtos, claro, vão ganhar visibilidade, já que essas lojas já são super conhecidas, investem em marketing e em publicidade. E você pode também reforçar o seu negócio físico utilizando essas plataformas. Né? E até mesmo a sua loja própria. Você pode também reforçar a sua loja própria, sua loja virtual própria, mas ali está utilizando como uma vitrine aquele marketplace. Muitas pessoas fazem isso. E existem desvantagens de vender por marketplace? Bom, a primeira coisa diferente é que para poder usufruir dessa estrutura, você vai pagar um preço, né? Que pode ser uma inscrição ou um percentual das suas vendas. Não é bem uma desvantagem, se você pensar bem, porque isso pode ser visto como um investimento, né? Mas, em todo caso, é importante levar isso em conta, que não é uma opção 100% gratuita, você vai ter que fazer esse investimento. Também tem que ter em conta que, para poder vender aí, alguns marketplaces exigem algumas documentações, né? Então, sei lá, de repente um comprovante da Receita Federal, certidão negativa e tudo mais. Isso depende muito de acordo com o parceiro que você escolher. E, claro, um parceiro como Americanas vai exigir determinadas coisas, se você optar por outro, talvez seja outra a lista de coisas que você vai precisar apresentar. Mas, em geral, não são coisas tão complicadas, né? E então não é nenhuma desvantagem, mas é algo também que devemos ter em conta, né? Na hora de escolher vender por aí. E a última coisa que a gente queria, o último exemplo que a gente queria comentar aqui, de outra possibilidade de negócio, é vender usando dropshipping, né? É um outro termo em inglês, muitas pessoas já escutaram esse termo. O dropshipping é uma tradução assim muito ao pé da letra, seria remessa por gota. É um tipo de negócio onde você vende produtos online, mas não possui esses artigos com você. Você não tem aquele produto que você está vendendo. Eles são produzidos e armazenados e enviados pelo fornecedor que você escolheu, um terceiro, né? Então, na verdade, ali muitas pessoas já utilizam, como eu falei, esse tipo de negócio de dropshipping. Qual que é a ideia aí? Você é o dono da sua loja virtual, você tem uma loja na internet na qual você divulga seus produtos,
pelo preço que você determinou, você vende esses produtos, você recebe o pagamento dos compradores, mas você conta com um fornecedor para enviar esses produtos diretamente pro comprador, né? Então você paga para o fornecedor vai e envia o produto para o cliente. Ou seja, você aí funciona mais ou menos como um intermediário entre o consumidor e o fornecedor. A grande vantagem que traz esse modelo dropshipping é que você pode vender sem ter que lidar com estoque. Ou seja, sem ter que investir na compra de um estoque grande, em manter um espaço físico para armazenar esse estoque, gerenciar a distribuição, já que tudo isso é feito pelo fornecedor, né? Então, essa é a grande vantagem. Isso, claro, demanda uma operação muito mais simples, econômica, se comparada a outros tipos de negócios, outros formatos. Entre os fornecedores conhecidos de dropshipping, por exemplo, está o AliExpress, muita gente conhece no Brasil, né? E muita gente utiliza o AliExpress como fornecedor da sua loja virtual, do seu negócio, no modelo dropshipping, né? Por outro lado, os lucros do dropshipping em geral são mais baixos, o que significa que você vai ter que vender em um volume maior para valer a pena. Isso se deve a que você compra do seu fornecedor uma quantidade pequena, então não é tão grande a margem que você vai trabalhar, né? Diferente de você comprar um montão de produto, negociar com o seu fornecedor e depois vender com uma margem maior. No caso do dropshipping, como a compra é feita por gota, né? Como diz o próprio termo em inglês, você não tem essa possibilidade de ter uma margem muito alta. Outra desvantagem que muitas pessoas comentam é que os produtos não ficam com você, estão lá no fornecedor, então a questão da qualidade pode ser um pouco complicada, porque você está vendendo, mas você não viu como é que está o produto, você não viu como ele vai chegar embalado, por exemplo, a embalagem dele e tudo mais. Por isso, nesse tipo de negócio, escolher um bom fornecedor, um fornecedor que você confia e tudo mais é essencial, né? Porque o seu negócio depende muito desse fornecedor. E é isso, acho que as desvantagens seria essa. A vantagem é que tendo esse modelo de negócio, você pode se dedicar a desenvolver melhor a sua loja online, sem ter que se preocupar tanto com toda essa operação de trás, né? Mas, claro, tem as desvantagens que eu comentei. Aí chegamos ao final dessa explicação desse modelo de e-commerce, realmente. O último modelo que a gente queria apresentar aqui é realmente criar a sua loja virtual, né? Então, ok, eu posso vender pelo Facebook, pelo Instagram, posso ter um parceiro que é um marketplace, posso vender por dropshipping, mas o próprio dropshipping também, na maioria das vezes, envolve a criação de uma página, não necessariamente, mas na maior parte das vezes sim. Então, como criar essa página? Né? Criar uma loja virtual, uma loja virtual online. Para quê? Né? Vender na sua própria loja virtual é para quem tem planos de crescer. Claro, se você tem planos de crescer, você não pode escolher uma estrutura como, não sei, o Facebook ou o Instagram, que não permite nem sequer a finalização do pagamento ali. Né? E o que você precisa para criar a sua loja virtual? Uma estrutura mínima, com um computador com internet, uma plataforma, a base na qual você montará a sua loja. Existem diversas opções, como Wix, WordPress, Novenshop, Shopify. Às vezes você define um domínio com esse parceiro, se você escolher um marketplace, ou por exemplo, o Wix também oferece um domínio já vinculado ao Wix, ou você pode comprar ele à parte, né? Você precisa definir os métodos de pagamento e as formas de entrega, né? Então, qual plataforma as pessoas vão usar na sua loja virtual para fazer o pagamento. Você precisa selecionar os produtos e incluir as fotos deles e tudo mais. Tem todo esse trabalho de manter a sua página virtual aí bonita, sua loja virtual. Publicar e promover a sua loja virtual também faz parte do trabalho de ter uma loja virtual, né? Basicamente é isso. Aí, claro, a gente resumiu
Cada item desse tem vários outros desdobramentos que a gente vai tratar nos próximos vídeos, mas para ter uma ideia de que não é uma estrutura assim tão robusta, né? Então, um computador, claro, vou ter que ter os produtos, tirar fotos, subir e tudo mais, mas essas plataformas até que a gente mencionou aqui, elas são super, hoje em dia, fáceis, né? Não preciso saber de programação para poder ter a minha página virtual, a minha loja virtual, né? E apesar de ser simples, claro, você vai precisar dedicar tempo, né? Então, se você não tem vontade de aprender coisas novas, não tem tempo para isso, talvez não seja uma boa opção para você criar sua loja virtual. Mas se você vê as oportunidades que esse mundo oferece com bons olhos e está disposto a investir tempo, e talvez também um investimento inicial, que vai ser muito mais baixo do que criar um negócio offline, mas existe também algumas coisas, né? Então, tudo isso também tem que ser levado em conta. Então, aqui a gente traz um resumo de todas as vantagens e desvantagens de cada um desses formatos que a gente falou aqui. Então, redes sociais como Facebook e Instagram, qual é a vantagem? Investimento zero, mas a desvantagem é que tem recursos limitados. Como eu falei, não posso terminar a venda pelo Facebook ou pelo Instagram, por enquanto, no Brasil, né? Talvez futuramente isso seja uma opção, mas hoje não é. Marketplaces, a visibilidade é mais alta, isso é uma vantagem, os seus produtos vão estar em um lugar onde as pessoas já conhecem, mas você vai precisar investir alguma coisa, né? Tem que ter em conta que vai pagar uma inscrição ou vai pagar um percentual por vendas ou algo assim. O modelo do dropshipping que a gente apresentou aqui é uma operação simples, mas a margem de lucro é mais baixa, né? Então você vai ter que vender em volume. E a última opção que a gente mostrou aqui é a loja virtual própria. Então, que é positivo nesse formato, eu tenho maior independência, é a minha loja, eu determino coisas, mas também tem uma complexidade um pouco maior, né? Porque você vai ter que realmente dedicar, como eu falava anteriormente, um pouquinho de tempo e talvez um pouquinho de dinheiro também, né? Então, cada formato ele vai incluir um investimento diferente, seja de tempo ou dinheiro, mas uma coisa que deveria ser comum a todos eles é a questão do planejamento prévio, como a gente falou, planejar o que você vai vender, para quem você vai vender e tudo mais. Sim, por isso que o nosso seguinte vídeo, aqui o nosso próximo vídeo, vai exatamente abordar isso, o que fazer antes de começar a vender. Certo? Porque tem umas coisas mínimas, não estou dizendo que precisa ser feito um super planejamento, mas existem coisas mínimas que sim precisam ser feitas. Então, nessa imagem aqui, a gente resumiu o que a gente aconselha de que seja um mínimo de planejamento antes de começar a vender online. Seria, primeiro, definir um público-alvo. Para quem você vai vender? Quem é essa pessoa? Vai ser importante você conhecer esse público, o que ele gosta de fazer, até para poder colocar coisas interessantes nas redes sociais, que mesmo que você não esteja vendendo pelas redes sociais, elas vão reforçar a sua venda. Então, para isso, você precisa conhecer o seu público. Você precisa analisar a sua concorrência. Então, a concorrência online, às vezes, não é a mesma que você tem offline. Eu já tenho um negócio, eu já conheço a minha concorrência. Não, mas você tem um negócio offline, é diferente. Pode ser diferente, você pode ter outros concorrentes. Não necessariamente, mas pode. Outra coisa importante, número 3, definir os produtos. Então, da mesma forma, entender o seu público e entender a concorrência, baseado nessas duas primeiras etapas, você define seus produtos. Pode ser que não sejam os mesmos 100% do que você tem offline na sua loja física, você vai levar para a internet. É uma análise interessante essa. Número 4, conheça os aspectos legais do seu negócio na internet. Isso é fundamental, a gente não pode começar um negócio sem saber quais os requisitos mínimos legais. Eu preciso ter, preciso ser uma MEI para vender nesse marketplace ou não? Posso simplesmente vender com o meu CNPJ? Tudo isso é importante entender, é fundamental.
Número 5, definir o investimento, né? Então, eu tenho algo para investir, então alguma coisa, então eu vou escolher esse formato específico porque eu tenho algo. Definir a estratégia de venda, né? O número 6. Eu já sei onde eu quero vender, para quem eu quero vender, onde eu vou vender, qual vai ser a minha estratégia. Eu quero me diferenciar por qualidade, por preço, enfim, qual é a estratégia que eu vou vender aí. Organizar o estoque de produtos, muitas pessoas não fazem isso, então não tem ideia de qual a quantidade das coisas que elas estão vendendo, e isso é super importante. Depois, estruturar o processo de venda. Então, ok, uma pessoa foi no meu site, comprou um produto, eu vou receber um e-mail, qual que vai ser os meus passos, o que eu tenho que fazer como lojista, como varejista, para seguir essa venda, né? E o número 10, organize o atendimento ao cliente do seu negócio online. Então, as pessoas que tiverem dúvida ou pós-venda ou tudo mais, como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? Tudo isso é um planejamento mínimo que a gente recomenda que seja feito, né? Fazer bem esse planejamento inicial é crucial para que seu negócio online dê certo. E é uma etapa que muitas pessoas pulam, né? E por isso, às vezes, não dá tão certo o negócio na internet. Essa primeira parte de introdução ao e-commerce, de explicar alguns conceitos básicos, termina aqui. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor.